Fala galera, tudo bem? Prazer, professor Hudson, na disciplina de Sociologia. Pois bem, trabalhando agora com vocês, Sociologia 3, módulo 1. Vamos para debates interessantes que vão seguir uma linha de raciocínio que a gente tem esmiuçado durante as aulas que nós temos trabalhado. Dando sequência aos nossos trabalhos, vamos discutir agora, aqui na unidade 1, o que é trabalho, certo? Trabalho. Vamos dar uma definição bastante interessante e que vem acompanhando a nossa comunidade capitalista nos últimos 200 anos, né? Trabalho é a capacidade que o homem tem de pegar um elemento junto à natureza e transformá-lo. Então, trabalho é a capacidade que o homem tem de se relacionar com a natureza e, a partir daí, gerar transformações. Ótimo. Eu acredito que isso é uma definição espetacular e que vai levar a gente a olhar para o nosso lado e perceber como tudo é pautado nesse processo de transformação. Mas vejamos uma coisa que também é interessante. Nós vivemos no mundo capitalista, então precisamos fazer uma análise capitalista daquilo que é o trabalho. Pois bem, uma das melhores definições que nós temos sobre o que é trabalho é aquela que vem da leitura marxista. E detalhe, fazendo uma análise do capitalismo, né? Então, Hudson, o que é trabalho dentro do universo capitalista? É a capacidade que temos de gerar mais valia, quer dizer, produzir riqueza. Hudson, como produzimos riqueza? Bom, tá aí uma pergunta extremamente variada. A riqueza pode estar na perspectiva da moral, a riqueza pode estar na perspectiva da saúde, a riqueza pode estar na perspectiva econômica. E quando falamos de capitalismo, devemos levar em consideração todas essas perspectivas. Até porque, vamos colocar uma outra coisa em consideração. Às vezes você lucra e não coloca dinheiro no bolso. Porque, veja só, tempo é dinheiro. Então, se você ganha tempo, você não necessariamente bota a mão no dinheiro, mas você pode capitalizar outras perspectivas de trabalho das quais, ou nas quais, você está vinculado. Então, vamos analisar essa perspectiva do trabalho sobre diferentes aspectos. Aí, na definição geral que aparece para vocês, aparece o conceito de trabalho, que eu já coloquei para vocês sobre aspectos diferentes, e volto a dizer, dentro de uma perspectiva marxista, e isso é importante, é uma leitura acadêmica, trabalhamos com o marxismo científico, que traz uma das melhores definições sobre o que é capitalismo. E vamos trabalhar também as características do trabalho na comunidade da qual nós estamos inseridos. Então, vamos lá. Aí, ó, é só para referendar das ideias que eu coloquei para vocês agora há pouco. Observem as imagens que aparecem para vocês. De saída, você tem ali um conjunto de toras de madeira, nos quais você vai trabalhar no intuito de gerar um processo de transformação. A mesa que aparece para você aí é fruto exatamente desse processo. Então, vai para uma madeireira, vai ser devidamente cortado, depois vai para o marceneiro, esse marceneiro vai dar o entalhe final, o encaixe, vai fazer toda a parte, certo, de lapidação dessa madeira para poder transformar nessa mesa ou em qualquer outra mesa que seja possível de se transformar. E aí, no momento em que você vende, você vai procurar gerar mais valia nesse processo de produção no qual você está vinculado. E nisso se institui uma cadeia de trabalho que emprega milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Muito provavelmente o professor de geografia de vocês deve trabalhar em algum momento da formação de vocês o conceito de DIT, né? DIT é a Divisão Internacional do Trabalho, que vai moldar para vocês de uma maneira mais significativa como cada indivíduo se encaixa nesse quadro trabalhista e monta esse mosaico, procurando a palavra correta, né? Esse mosaico de empregos que constituem a nossa comunidade e que fazem com que, de forma diferenciada, nós tenhamos acesso ao capital, que é o que vai proporcionar a gente o quê? A possibilidade do consumo. E para um mundo capitalista como esse que nós vivemos, o consumo é o quê? A chave de todo um processo de sobrevivência, de vivência, de relacionamentos. Então, isso para nós é muito importante. Dando sequência, tá aí
o capital. Eu falei em outros momentos, em outras aulas, que quando trabalhamos, por exemplo, o socialismo científico, precisamos citar sempre esse livro, O Capital. Por quê? Porque é simplesmente a melhor leitura da história do capitalismo produzida pelo homem. Ah, mas por que, Hudson? O Karl Marx ele tentou fazer uma leitura revolucionária dentro de uma ciência também revolucionária, uma ciência nova que estava acabando de surgir, que era a sociologia. Isso lá por volta de 1860, 1870, 1880. Nesse sentido, a sociologia como a ciência do agora, como eu assim coloquei para vocês em alguns momentos anteriores, essa sociologia procurando responder perspectivas do agora, faz com que esse indivíduo pense numa transformação social, uma perspectiva revolucionária. Então, a grande sacada do pensamento marxista é a possibilidade de uma transformação latente, revolucionária, onde aspectos diferentes da nossa formação cultural se transformem. Por isso ele escreve O Capital. Então, quando ele diz que o socialismo é a evolução natural do capitalismo, ele precisa, então, entender melhor do que ninguém o que é esse capitalismo para poder dizer para você como chegar a esse tal socialismo. Por isso, essa vertente de estudo é chamada de socialismo científico. E detalhe, por mais que você tenha alguns detalhes, alguns pequenos problemas que você possa levar em consideração para questionar o trabalho marxista, lembre-se, ele é um trabalho de 1880, quando nós estávamos vivendo ali o que é a segunda revolução industrial, que é a revolução dos combustíveis. Vocês trabalham isso bastante bem na geografia e lá na história, né? Quando o petróleo começa a se desenvolver como um combustível fóssil de grandes proporções, né? Quando os polímeros plásticos são inventados, né? Quando a Maria Fumaça, movida a lenha, carvão vegetal, passa a queimar o carvão mineral, certo? E não só o carvão mineral, o combustível fóssil também. Então, o mundo está em franca transformação. E o Marx olha para esse mundo. Perfeito? E olha que nós já evoluímos bastante partindo do princípio que nós estamos no século XXI. Então, onde eu quero chegar? Esse homem, esse cientista, o Karl Marx, ele promoveu uma leitura sobre o capitalismo que é infinitamente difundida na nossa comunidade, e as pessoas, às vezes, por não conhecer ou por um preconceito bobo até, não levam em consideração. Por exemplo, a conceitualização geral de capital. Capital não é dinheiro. Dinheiro é um elemento inerente ao capital. Mas capital pode ser uma perspectiva puramente ideológica, né? Por exemplo, quando você vai investir em fundos de risco, bolsas de valores, você está falando em capital, mas um capital especulativo, que não necessariamente existe fisicamente. Então, das melhores definições de capital que nós temos para poder dialogar sociologicamente, muitas vêm da perspectiva marxista. E aí, me desculpem, subsumi-lo tão somente a críticas ao socialismo é não conhecer o fundamento geral dessa obra. Marx, ele vai falar do trabalho como uma possibilidade de transformação social? Sim. De melhora dessa composição social? Também. Uma forma de gerar perspectivas de ordem de dignidade, infraestrutura, claro que sim, mas ele vai além. Ele diz que esse mesmo trabalho que pode transformar, melhorar uma determinada comunidade, ele pode também revolucionar essa comunidade. E aí, a revolução vem em que campo? Vem no campo de uma ditadura do proletariado. Aí eu preciso dizer para vocês o que seria essa ditadura do proletariado. Primeiro, não é pegar em armas e devastar a comunidade e recomeçar sobre bases de imposição. Não, muito longe disso. Essa ditadura do proletariado seria uma tomada de poder pautada pela consciência. Consciência do trabalhador, que deve ser educado, e da comunidade educada ao redor dele. Marx diria que seria uma transformação, um passo comum para toda a comunidade, uma vez que o nível de consciência maior seria subestabelecido pela perspectiva educacional. Seria traumático? Sim, porque toda revolução é traumática. Então, todos aqueles que detêm os meios de produção
não vão querer se ver alijados, né? Assim, despossuídos disso que constituíram em momentos pontuais de sua própria vida. Então, sim, houveram e hão de haver rupturas dentro da forma ideológica de se pensar a estrutura marxista. Mas, como eu falei, o debate não tem que tangenciar necessariamente para a transição do modo de produção capitalista para o socialista, mas sim ser conduzido para a leitura daquilo que é o trabalho. Uma definição interessantíssima dentro da ordem marxista. Dê uma olhadinha, por favor, no primeiro parágrafo que aparece para vocês aí. Olha só, acompanha comigo. A forma como a própria sociedade se organizou e ainda se organiza com base nas transformações que se sucedem desde a Revolução Industrial, tá? E em outras mudanças na organização do trabalho, tem implicações diretas na vida em sociedade, na família, na escola. Mas é evidente que tem. Observe o que o ser humano faz com o passar dos anos. Ele simplesmente desenvolve um caráter educacional fantástico. Ele tem uma ideia excepcional e molda a natureza ao redor dele para que ela possa servir aos seus próprios interesses. Então, ele consegue construir ferramentas mil que, inclusive, substituem a mão de obra humana, a manufatura. Substitui o individualismo, o perfeccionismo do artesanato e dão base para o desenvolvimento de uma maquinofatura, principalmente depois da Revolução Industrial, quando a máquina a vapor dá o grande boom da indústria têxtil, né? Então, você vê que lentamente o trabalho tipicamente manufaturado passa a se tornar maquinofaturado. E isso faz com que o ser humano tenha que ter uma visibilidade diferenciada sobre a sua própria forma de organização social. Você quer ver uma coisa simples e que pouco se dialoga e que é uma tirada que particularmente julgo ser fantástica na hora que a gente olha para esse momento da história? Olha só que interessante. Vocês sabiam que a escola seriada surge nesse momento da história, ali no 1770, 1780, 1790? Oh, detalhe, né? 1789 é o momento das revoluções industriais, industrial e francesa, Inglaterra e França, né, claro. Então, o que se passa? Nesse momento surge a escola seriada, a seriação, né? Primeira série, segunda série, terceira série, com os alunos perfilados e devidamente uniformizados, onde o conhecimento deveria ser levado de forma comum, justa e igualitária para todos os indivíduos. Ah, por que o uniforme, Hudson? Simples. Simples. Para que vocês possam entender que não deve haver diferenciação alguma entre o filho do homem mais rico da cidade e o filho do homem mais pobre da cidade. Eles estando uniformizados e estando dentro da mesma unidade escolar, então que eles tenham a mesma base formacional. A educação tem que ser a mesma para todos. Ótimo. Só que tem um detalhe. Essa educação seriada precisava trazer para a comunidade um conjunto de informações interessantíssimo. Tá? Mas quais informações seriam essas? Eu vou dizer uma para vocês. Quer ver, olha só. Se você vai inserir a máquina para produzir no lugar da mão de obra humana, então esse ser humano perde o emprego. Tá? Se ele perde o emprego, uma lógica social muda. E olha que essa lógica social vem desde a pré-história. E que lógica é essa? Quantos mais filhos, mais braços. Quantos mais braços, mais trabalho. E quanto mais trabalho, maior a possibilidade de você alimentar os seus. Então, quantos mais, melhor. Ótimo. Essa lógica vem desde a pré-história. Agora, com a maquinofatura, essa lógica tem que ser alterada, porque senão você vai ter um exército de trabalhadores simplesmente sem trabalho. E aí a fome há de prosperar, as revoltas hão de acontecer e a comunidade há de implodir. Como evitar isso? E aí eu conto para vocês qual o primeiro grande conceito educacional que se trabalhou em escolas seriadas. Planejamento familiar. Planejamento familiar. Então, você inverte a lógica do desenvolvimento social. Quantos menos filhos, melhor. Ah, mas por quê?
porque aí eu tenho uma maior necessidade de trabalhar para poder alimentar mais bocas. E aí é nesse mesmo momento que você começa a falar de exploração no trabalho infantil, super exploração, e feminino, coisa que já acontecia, mas se adensa, né? E você fala também da inserção dos diálogos sobre direitos do trabalho. Esse é um aspecto interessantíssimo para se dialogar no tempo. Então, é aí que eu posso falar para vocês desse processo de regulamentação. Vejam, o direito trabalhista é dialogado, ou os direitos trabalhistas são dialogados em meio ao Ocidente desde 1820. Principalmente nas comunidades que investiram primeiramente nas suas próprias revoluções industriais. Então, para se pensar em explorar alguém, a exploração pode acontecer? Pode, mas não pode tirar um caráter comum a todo indivíduo. E eu já trabalhei isso com vocês em outras aulas, é a tal da dignidade. Todo trabalho se propõe a explorar o indivíduo, mas não deve retirar desse indivíduo essa característica. Então, o salário a ser pago tem que ser plausível para com as atribuições que o cara está inserido, certo? Não vou longe. Se você trabalha 5 horas por dia, é um salário X. Se você dobra esse período de tempo, então, em tese, você dobra o salário? Ah, sim. Mas e se você dobrar o horário de trabalho e o salário se mantiver o mesmo? Opa, a gente está começando a destituir não só esse ser humano, a dilapidá-lo, mas a gente está começando a fazer um processo de acumulação que talvez também não seja lá muito justo, né? Quem é empregado hoje sabe bastante bem, ou talvez até melhor do que muitos daqueles que ainda só dialogam sobre a possibilidade do trabalho. Então, esse processo de regulamentação ele é muito importante. Ele delimita muitas das nossas relações sociais. No Brasil, nós temos diálogos que começam basicamente em 1817, ou um pouco antes disso, ali no 1907. Né? Depois salda-se para 1922, para 1932, e, por último, dialogamos com a Constituição Cidadã, que se triparte, né? E dentre uma das suas tripartições, você fala lá dos direitos do trabalho, a CLT, a consolidação da lei trabalhista. Pois bem, esse processo de regulamentação, ele é extremamente importante. Uma das perspectivas positivas que a gente pode apontar junto, por exemplo, ao governo Bolsonaro, é esse processo de digitalização da carteira de trabalho. Muito bom isso. Eu falo para aqueles que, por exemplo, têm carteira de trabalho e perderam. Vocês têm um problema seríssimo na mão. Né? Se os seus empregadores não tiverem feito os devidos registros, como é que vocês vão comprovar que estiveram vinculados àquela empresa e que merecem tal benefício de aposentadoria? Com a carteira de trabalho digital, por exemplo, que é essa que hoje nos serve, eu, por exemplo, já fiz o download do aplicativo, fiz a conferência e, graças a Deus, está tudo certinho, eu diria a vocês, é um benefício interessante, é algo que nos serve e que pode gerar um processo de manutenção, organização e direcionamento, são interessantíssimos para a nossa comunidade. Gente, continuamos esses mesmos debates nos próximos encontros. Um beijo para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.